Bora falar de viagem de moto? E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Hoje eu tô aqui na 19 Yamaha e vai rolar uma palestra. Então isso é bem legal, a gente poder estar compartilhando. Eu vou mostrar um pouquinho dessa palestra para você. A gente vai receber aqui o Ubner Rodrigues, o Tássio Sampaio e o Diego e a Aline. Então vamos embora, vamos ver tudo que vai rolar aqui hoje nessa palestra super legal, organizada aqui pela 19. Então muito massa a gente poder estar sempre compartilhando o que a gente gosta, que é andar de moto e viajar de moto, cara. Então vai lá que eu acho que o conteúdo hoje vai ser show de bola. Vamos embora? Eu sou um cara tão viciado em motocicleta, tão apaixonado por viagem de moto, que poucas coisas eu caracterizo como perrengue. Poucas dificuldades eu caracterizo como perrengue. Acho também que quando você tem uma dificuldade na estrada, o que você tem que fazer é correr para resolver. Você não tem que estar lamentando. Com algumas dificuldades você tem que tentar uma quebra da motocicleta, um pneu furado, uma queda, o que for. Você não adianta chorar, não adianta chamar a mamãe. Você tem que resolver o problema. Até porque, se você demorar muito, seja qual for a hora, vai escurecer e vai dificultar a sua situação. Eu tenho também um pensamento que você, às vezes, a alegria da vitória em resolver um problema é tão grande que aquela dificuldade deixa de ser perrengue. Claro, resolver um problema na estrada, seja o que for, você resolver sozinho, você ter ferramenta de resolver, aquilo, para mim é uma alegria tão grande que a dificuldade eu já esqueço. Mas é claro que eu já tive muito perrengue, muita dificuldade. Eu já quebrei os 2 pés em 2 acidentes na estrada, já quebrei costela, já levei queda de motocicleta, como o Will falou, eu uso motocicleta desde 17 anos. Eu já levei queda de motocicleta de todo tipo, daquela queda no posto de gasolina, queda quando estou saindo, a polícia me parou e quando eu parei, caí ali, percorreu mais de um policial, achando que eu estava bêbado, que porra era. Então, todo tipo de queda. Já levei queda assim em lugar que eu passei com dificuldades, que eu olhava assim, eu digo, porra, mas aqui, velho, pode ser o melhor cara do mundo, ele vai cair aqui. Já levei queda também em lugar que depois eu olhava e dizia, porra, aqui o rei do bundão vai passar aqui e não cai. Assim mesmo, motocicleta é isso. Então, eu vou falar aqui alguns perrengues que me marcaram mais e que eu tive mais dificuldades. Bom, o primeiro aqui, foi quando eu fiz a primeira vez a estrada interoceânica, que liga o Acre a Cusco, né, ao Pacífico. Nessa época que eu fiz, a estrada ainda era de terra. Ainda tinham 600 quilômetros de terra, 600 quilômetros que precisavam 3 dias para fazer, não tinha conversa. Tinha os lugares de dormir e eram 3 dias mesmo. E nessa estrada, passei, eu estava com um amigo, a gente passou sem números de rios, sem pontes. Muito interessante, porque esses rios não eram fundos, mas todos eles tinham uma certa dificuldade, porque eles na verdade não eram fundos não, eles eram rasos e largos. A fundura dava mais ou menos ali na metade da roda. E a dificuldade é que o fundo desse rio era todo de pedras redondas, pedras grandes, e isso dava trabalho de passar, principalmente porque nessa época eu rodava numa moto custom de 1.500 cilindradas, que pesava 300 quilos seco. Quer dizer, mais bagagem, barraca, mais essas coisas, porra, era uma certa dificuldade para passar aqueles rios, e eram muitos, eram mais de 100 rios. E no meu segundo dia, eu dormi numa cidade chamada Quissimilo, já é subindo a cordilheira, já é no meio da cordilheira. Choveu muito, choveu a noite toda, choveu com força mesmo. E no outro dia, quando nós saímos, quando eu saí,
A estrada estava muito lisa, lisa, que a gente sentia, sentia que a motocicleta estava sempre andando de lado. Você sentia o gosto de terra ali a todo momento. E eu ia passando numa ponte, a estrada era toda de terra, mas naquela ponte tinha um lodo aí que leva lama, porque vem a lama da estrada. E a motocicleta, ela foi mudando de faixa, porque às vezes também nessas estradas difíceis, você não bota a motocicleta, não vai exatamente para onde você quer, não. Você bota ali no rumo e ela toma o rumo e você é que tem que passar. E nessa passagem eu caí, e a motocicleta caiu em cima do meu pé e quebrou meu pé. E, na verdade, eu não sabia que tinha quebrado o pé. Doía muito, mas eu ainda continuei, eu precisei ir até Cusco. Ainda atravessei vários rios, atravessei muito rio com o pé doendo. Eu viajava com um amigo que na idade era um velho da porra, tinha minha idade hoje, mas ele tinha muita dificuldade. Também tinha uma moto igual a mim, tinha uma Custom 1500, e ele tinha muita dificuldade para atravessar aquele rio. Ele caiu várias vezes. E mesmo depois de eu quebrar o pé, eu ainda ia ajudar ele a segurar a moto dele. Eu sentia muita dor, mas não tinha o que fazer, não tinha opção. Chegando em Cusco é que eu tirei a bota, vi que meu pé estava muito inchado. Eu botou gelo, passei a noite com gelo, mas no outro dia meu pé continuava inchado do mesmo jeito, talvez até mais. E eu fui ao médico e ele constatou que eu tinha tido uma fratura. Uma pequena fratura. Por sorte, o osso estava no lugar. Eu ainda insisti com ele que eu queria continuar a viagem, porque eu tinha vindo, ia daqui para frente, de Cusco para frente já era asfalto, eu tinha vindo por estrada de terra, mas ele me convenceu que eu não podia fazer isso, porque meu pé quebrou e o osso estava no lugar. E eu tive muita sorte, quando eu falei a ele que tinha trabalhado muito no dia anterior, ele disse, você teve muita sorte, porque se esse osso sai do lugar, você não ia aguentar de dor e teria que operar de emergência. E naquela situação ali, ele iria me medicar para diminuir a inflamação e eu voltaria para Recife para... Aí o caso era um caso de operação, e eu voltaria para Recife para operar em Recife. Então eu fiz isso, passei 3 dias, meu pé desinchou, ele engessou, imobilizou, eu deixei a motocicleta em Cusco, voltei para Recife. Aqui eu fui ao médico, todos também foram unânimes em dizer que o caso era de operação, mas eu não operei. E terminei, fiquei 60 dias com o pé engessado e fiquei bom. Eu não operei, depois eu vou dizer, porque eu tinha também uma vez quebrado o pé e tinha operado e tinha me deixado um defeito no pé. Depois, então, eu voltei para Cusco, peguei a motocicleta e continuei a viagem. Outro perrengue, outro belo perrengue também, eu tive em outra viagem. Eu vim com um amigo, eu vim dos Estados Unidos com um amigo, e quando já estávamos aqui na Cordilheira dos Andes, já estávamos em São Pedro de Atacama, 2, 3 dias antes da gente chegar, tinha nevado muito na região, tinha nevado muito na estrada que vai de São Pedro de Atacama ao Passo de Rama, que é na entrada da Argentina. E essa estrada ficou fechada por 3 dias. Então, quando abriu a estrada, nós combinamos. Todo dia a gente ia de manhã cedo lá para a fronteira, já ia pronto. Porque a gente, se a fronteira estiver aberta, se a estrada estiver aberta, a gente já segue para a gente não sair atrás dos carros. Tanto porque a gente sabe que aquela neve às vezes vira lama, e porque a gente tem certeza que o carro atrás no carro. Assim nós fizemos. Nós, um dia chegamos e a fronteira estava aberta, a gente já estava pronto e saiu na frente. Não nevava, já era um dia bonito, sol, fazia frio, mas era um dia de sol. Mas tinha muita neve na montanha, muita neve fora da estrada, e ventava muito e o vento trazia a neve para a estrada. E aquilo também não era problema. Mas nos lugares que estava sombra, que não tinha incidência direta do sol, aquele gelo, aquela neve, em vez dela derreter e sair da estrada, ela congelava. É o que se chama o black ice.
que é o gelo negro. Aquilo é muito perigoso, até para carro, porque escorrega. Numa dessas passagens por gelo, eu não vi e caí. Um negócio muito rápido, a motocicleta sai debaixo de você. E foi interessante porque meu amigo parou e essa foi a parte boa do perrengue, nós fomos levantar a motocicleta e como estava com gelo, eu e meu amigo pegava na moto para levantar e ela corria, a moto deslizava no gelo. A gente tinha que esperar um carro, tinha que chegar uma pessoa para ajudar a gente. E enquanto a gente esperava, fazia frio, a gente sofreu bastante. Até que veio um carro, a gente pediu para o cara botar o carro ali de lado, pediu para o cara encostar as costas no carro, segurar a motocicleta com os pés. Fizemos assim e deu certo. Foi dessa forma que nós saímos do perrengue. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha fila, porque eu marquei uma sequência de perrengue. Outra vez também, eu vindo do Rio de Janeiro, nessa época eu ainda viajava à noite, eu tinha muito hábito de viajar à noite. Eu gostava porque era mais confortável, mais fresco, e eu achava que a viagem rendia. Na verdade, hoje eu rodo cada vez menos por dia. Eu rodo 300, 400, 500, estourando 600 quilômetros. Mas eu vinha e já eram 11 horas da noite, eu já estava cansado, já estava procurando um lugar para dormir. Eu me lembro que eu ia passando num posto de gasolina e já olhando se tinha pousada, se tinha alguma coisa, e quando passei esse posto, tinha uma curva logo saindo do posto, passando do posto, e nessa curva eu bati num animal grande. Eu não sabia nem se eu tinha batido num cavalo ou numa vaca. Sei que eu bati num animal grande. E, claro, bati e fiquei neném por alguns instantes, porque eu não me lembro de ter ficado na estrada, esperando ali. Eu só me lembro quando já tinha alguém mexendo em mim e ouvindo vozes, e eu vi que o cara dizia, porra, vamos tirar o cara da estrada, vamos tirar o cara da estrada. E eu olhando assim, eu digo, porra, esse cara sou eu aqui. Mas, bom, ainda que eu estou pelo menos vivo. E esse cara que me socorreu era a gente chama viajante, é um representante comercial. Ele me levou de volta até Itabuna. E eu dei tanta sorte que eu operei em Itabuna, cheguei lá, os médicos operaram. E esse cara levou a noiva dele para fazer minha companhia, fazer companhia no quarto. E quando foi a hora da noiva dele de trabalhar, ele trouxe a mãe dele e me deixou ela comigo ali fazendo companhia, quer dizer, uma sorte incrível. No dia seguinte, ou 2 dias depois, eu não tenho certeza, quando eu tive alta, ele me levou até o posto de gasolina, ele tinha levado minha moto para dentro do posto, ele me levou lá, e lá foi que eu soube que eu tinha batido num cavalo, e que o cavalo tinha morrido. Eu dei sorte também na hora da batida, que o cavalo estava atravessado, e eu bati bem no bucho dele, bati bem no meio, bati e fiquei. Se eu tivesse batido na cabeça, a motocicleta passaria por baixo, eu levaria uma pancada grande e sairia rebolando, poderia ter sido pior. Então, quer dizer, até esse que foi um grande perrengue, para mim, eu ainda considero que tive um final feliz. Outra vez, eu estava no Salar do Uyuni, na Bolívia, e ia sair do Salar do Uyuni para o Chile, para Calama. Nessa época eram 700 quilômetros de estrada de terra. E o GPS não conhecia aquelas estradas, no meu GPS eu baixo todas as estradas, eu tenho todos os países que eu baixo antes, mas aquela estrada o GPS não reconhecia. O cara tinha me dito que era uma reta, que era uma estrada que eu sabia que eu ia pegar muito banco de areia e tal. Mas eu errei. Logo quando eu saí de Uyuni, eu errei. Eu notei que eu estava fazendo muita curva e descendo. E eu via pelo GPS, eu via só que eu estava indo muito para leste. E sabia que Calama estava mais a sudoeste. Então eu vi que eu estava errado.
fiz a volta e comecei a voltar para chegar perto de Uyuni e pegar a estrada certa. Mas aí nessa subida, uma subida bem suave, uma subida sem dificuldades, mas tinha muita areia. E eu vi que a motocicleta estava atolando, estava afundando. Eu fui até que eu digo, não vou forçar, não vou cavar buraco, porque só vai aumentar a dificuldade. Mas quando eu desci da moto, ela já ficou em pé, sem o descanso lateral. E o perrengue é que como a estrada principal, aquela estrada que eu deveria ter pego, já era uma estrada que não tinha movimento, aquela estradinha ali, que eu não sei nem para onde é que ia, aí é que não tinha movimento mesmo. E eu esperei ali horas, mais de 3 horas, começou a dar fome. Eu tinha saído cedo de Uyuni, mas mais de 3 horas que passasse uma pessoa e me ajudasse a empurrar aquela motocicleta e subir. Nessa estrada ainda tive um pequeno perrengue, porque era tanta costela que eu quebrei, que quebrou o cicibá da minha moto. E a moto, na época, era uma moto carburada, uma custo 1.500 carburada. Ela tinha autonomia pequena e, nessa época, eu precisava levar gasolina. E aí eu não tive mais onde amarrar o meu reservatóriozinho de gasolina. E outras coisas também. Eu tinha algumas coisas, eu tive que abandonar na estrada. Peguei a gasolina que tinha no reservatório, botei no meu tanque e tive que abandonar e continuei. No fim, terminou dando certo. Imagina se fosse a história. Outra vez na Transamazônica, eu fiz toda a Transamazônica, fiz a Transamazônica e a rodovia Fantasma, que é a BR-319. Mas na Transamazônica, tive algumas dificuldades. Coisas interessantes, era muita poeira, alguns trechos muito ruins, alguns trechos bons. Atravessei inúmeras pontes de madeira, ponte de todo tipo, ponte bonita, ponte boa, ponte ruim, ponte grande, ponte pequena. Eu vi que de longe, eu vi uma pontezinha preta, pintadinha, recém-pintada, uma ponte novinha, e fui encostando, e já curtindo aquela pontezinha nova. Mas aí, quando eu fui chegando perto, eu vi que aquela ponte não era pintada. Era uma ponte nova, mas não era pintada. Alguém teve a brilhante ideia de passar óleo queimado na ponte. Aí, quando eu fui chegando, encostando, eu parei, eu digo, e ele tinha sido recente, talvez naquele dia, ou no dia anterior, e ainda tinha passado pouco carro, quer dizer, não tinha jogado muita terra ainda na ponte. E uma carreta, ou até mesmo um carro pequeno, passaria ali sem muita dificuldade. Mas, para mim, quando eu vi aquilo, eu parei, eu digo, não tem um lado melhor para atravessar. Os 2 lados estão melados de óleo. Eu sei que se a moto escorregar um pouquinho, se eu precisar botar o pé no chão, eu não vou segurar. E foi um perrengue interessante. Levei algum tempo, até que enfrentei e, por sorte, não caí. Mas é uma situação inusitada, uma situação bem interessante. Tem a fonte. Se chegar nessa... Depois, quando passar, eu vou mostrar. Ela é até interessante, porque tinha tanto óleo que, em vez de você ver a terra em cima da ponte, você vê o óleo aqui dos carros que já tinham passado, como se fosse uma estrada começando a ser asfaltada. O barro é que estava ficando preto e liso. É interessante que eu tive numa viagem e que nem tem muito a ver com a motocicleta. Mas eu estava voltando do Alasca e meu passaporte já não tinha mais espaço para carimbo. Eu não estou seguro, não tenho certeza, mas eu acho que são 25 fronteiras. Cada fronteira são 2 aduanas, uma de entrada e uma de saída. E em alguns países da América do Sul e da América Central, na época, os caras botam um carimbo que gasta quase uma página do seu passaporte, falando sobre a motocicleta, condicionando a sua saída, a saída também da motocicleta. Isso que a preocupação era que você vendesse a motocicleta naquele país. Então, na volta, eu já não tinha espaço, e eu procurei passar em todos os países da América Central. Por exemplo, eu fui pelo Pacífico e voltei pelo Atlântico. E, na volta, eu tive 2 situações interessantes.
Primeiro, quando eu fui entrar em Belize, antes de eu viajar, eu pesquisei quais eram os países que eu precisaria de visto. E eu vi que eu precisava de visto nos Estados Unidos, no Canadá e não sei por que em El Salvador. Então, eu providenciei o visto dos 3 países e tudo tranquilo. Quando eu estava voltando, eu fui entrar em Belize. E quando eu botei meu passaporte lá para o cara fazer a imigração, eu vi que o cara rodava meu passaporte para um lado, para o outro, rodava para um lado e para outro. O cara mal encarado, e eu já estava meio puto. Até que o cara disse, onde está o seu visto? E eu disse, não, meu amigo, eu, como cidadão brasileiro, eu não preciso de visto para entrar em Belize. O cara me deu um esporro. O cara cresceu, me deu um esporro, que a autoridade ali era ele, e não eu. E se ele estava dizendo que eu precisava de visto, é que eu precisava de visto mesmo. Eu baixei minha bola, pedi desculpas, tal, e fiquei ali, tal, pedindo arrego. Até que ele disse que poderia resolver meu problema com uma propina. Eu dava uma propina e ele resolveria meu problema. Quando ele me disse uma propina, eu entendia a propina só como corrupção. Na verdade, a propina que ele falava era uma gorjeta, tal. Mas quando ele me falou numa propina e eu pensei logo em corrupção, eu digo, porra, eu como brasileiro, eu sou profissional de corrupção, eu sou professor aqui. E quando ele me disse o valor da tal propina, não era um negócio caro, mas eu já negociei, já botei lá embaixo. Esse cara cresceu novamente, me deu um esporro maior do mundo e disse que eu não iria me dar o visto. Eu insisti ainda e pedi no arrego, baixei a bola novamente, pedi para falar com a chefe, daí ele me levou para falar com a chefe. Quando foi entrando na sala, ele já foi dizendo, esse brasileiro aqui não tem visto, disse que entraria sem visto aqui e tal, e já botou, já me pintou do Satanás lá, e a mulher não me deixou entrar. Eu tive que voltar à primeira cidade grande no México, onde tinha uma embaixada, onde tinha um consulado de Belize, e era uma sexta-feira, eu tive que esperar até segunda, marcar uma entrevista com o cônsul, que ele me deu o visto sem dificuldade nenhuma. Aí tudo bem. O que eu ia falando agora, que meu passaporte levou tanto carimbo, que quando eu cheguei em alguns países da América Central, já reclamava que não tinha espaço para carimbar. No passaporte tem algumas páginas, que são 3 páginas, que tem assim, uso exclusivo para as autoridades brasileiras. Aquilo ali eu já mandava carimbar ali, já não deixava os caras ver, já não tinha espaço nenhum. Quando eu cheguei no Panamá, não existe uma estrada do Panamá para a Colômbia. Então, eu tenho que despachar a motocicleta. Eu botei a motocicleta no avião do Panamá para Bogotá. E fui num voo de carreira para Bogotá. Quando foi no outro dia, eu fui na aduana para liberar minha motocicleta. Cheguei lá e o cara pediu o documento, pediu tudo e pediu o meu passaporte. Quando ele pegou o meu passaporte, ele folheava, já havia aquele negócio todo preto, de carimbo. E ele disse que... Ele perguntou, por onde é que você entrou? Eu disse, eu entrei ontem aqui pelo aeroporto internacional, aqui em Bogotá mesmo. Aí ele disse, mas eu não estou vendo sua entrada aí. Procura. Eu também procurei, eu não encontrei mesmo. Ele disse, você vai precisar voltar ao aeroporto. Veja que esses maiores perrengues não tem nada a ver com viagem de moto. Você precisa voltar no aeroporto e localizar onde é que está a sua entrada. Ver lá o que é que fizeram, porque não carimbaram aqui. E eu tinha certeza que eu tinha carimbado, porque o carimbo não era um carimbo normal, era aquela chancela grande que o cara puxou uma alavanca, e eu me lembro do cara ter puxado o barulho, plá, no meu passaporte. Eu voltei no aeroporto e expliquei lá, procurei a imigração, expliquei que eu estava tirando a minha motocicleta, e o cara não tinha achado, eu estava liberando a minha motocicleta, e o cara não tinha achado a minha entrada na Colômbia. O cara deu uma olhadinha aqui, olhou e também não achou. Ele disse, você entrou na Colômbia por onde? Disse, eu entrei por esse aeroporto. Entrei ontem aqui por esse aeroporto. O cara olhou novamente, foi para lá, foi para cá, e não achou meu carimbo de entrada. Chamou outra pessoa, o cara também olhou, fez a mesma pergunta, insistia por onde é que eu tinha entrado. Eu disse, entrei por esse aeroporto ontem aqui. E ele não encontrou. Até que ele me levou numa sala lá,
e botou uma luz especial e foi passando e achou o carimbo da entrada na Colômbia. Aí ele me deu um documento dizendo que eu tinha entrado assim, assim, assim e tal. Eu fui na aduana e liberei a minha motocicleta e continuei a viagem. Quando eu cheguei no Peru, em Lima, eu fui à Embaixada do Brasil e tirei um passaporte novo. E continuei minha viagem. Só que quando eu fui sair do Peru, quando você tira um passaporte novo, aqui mesmo, aqui no Brasil também, o cara cancela o seu passaporte antigo só dando 2 furos nele. É tanto que às vezes você ainda tem um visto americano, o cara fura todas as páginas e aquele visto que tem aquela página que tem o visto americano, o cara não fura. É a única que não está inutilizada. Mas quando eu fui saindo do Peru, dei o passaporte novo e expliquei ao cara que meu passaporte não tinha mais espaço e eu tinha tirado um passaporte novo na embaixada em Lima, no consulado, na embaixada em Lima. Mas aí o cara olhou e disse que não podia fazer a minha saída naquele passaporte porque não tinha entrada. Eu digo, meu amigo, como é que pode ter entrada? Eu tenho, mas nesse outro passaporte aqui. Mas esse outro passaporte aqui já está cancelado. Ele disse, não. Então você vai ter que voltar até a fronteira com o Equador e fazer nova entrada. Eu sabia que isso era impossível. Porra, primeiro que o cara não iria me fazer uma nova entrada. Eu já estava há dias no Peru. Como é que o cara ia me fazer uma nova entrada no passaporte? Era impossível. Eu argumentei muito, pedi, e veio o chefe e não tinha conversa. Até que o chefe deu uma sugestão. Só se eu fizer a sua saída no seu passaporte antigo. Eu argumentei novamente. Pô, você não pode fazer a minha saída no passaporte antigo, porque esse documento não é mais válido. Esse documento está cancelado, não é válido. Como é que você vai fazer a saída no passaporte antigo? Então não tem jeito não, só se você voltar para a fronteira do Equador, tal. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu estou saindo. Pode fazer no passaporte antigo. Pô, vou embora. Só que eu entrei não foi por Desaguadeiro. Eu entrei por uma fronteira até melhor, que é chegando logo em Copacabana, na Bolívia. Só que poucos metros depois tem a fronteira da Bolívia. Aí eu já sabia que eu ia ter algum problema ali. Meti meu passaporte novo novamente. E expliquei ao cara que, meu passaporte não tinha mais espaço, eu estou com ele aqui, mas meu passaporte não tinha mais espaço. Eu fui na Embaixada do Brasil em Lima e tirei um novo passaporte. Que o outro passaporte estava cancelado e que ele fizesse a entrada ali. Mas ele disse que não poderia fazer, porque existe um tratado em todos os países limítrofes que ele só faz a entrada tendo a saída do outro. E ele não podia fazer, eu tinha que voltar ao Peru e fazer a minha saída. Eu digo, meu amigo, é impossível, o cara lá não fez, eu insisti, perdi lá quase uma manhã e o cara não fez. E eu mostrei no meu passaporte antigo, mostrei onde o cara já tinha feito a saída, mas mostrei que meu passaporte estava cancelado. Aí ele disse, não, só se eu fizer a sua entrada no passaporte antigo. Meu amigo, não é possível, isso aqui não é mais um documento. Isso aqui não é mais um documento, meu documento é esse aqui. E argumentei também, vem o chefe do chefe, e o cara não liberou. Aí eu, puta que pariu, então, faça a entrada no passaporte antigo, no passaporte cancelado, o que é que eu vou fazer? Eu sei que eu vou ter problema na saída para entrar no Brasil, mas autorizei. E o cara fez, todo no meu passaporte velho, e quando eu cheguei na fronteira do Brasil, por Corumbá, nessa época eu até fiz uma viagem interessante, porque eu fiz de São Pedro de Santa Cruz de la Sierra a Corumbá, eu fui no trem da morte. Nessa época não era muito difícil a estrada, eu fui no trem da morte. Viagem interessante. E quando cheguei lá, que eu desembarquei, eu pensei assim, eu vou ter dificuldade para sair aqui na Bolívia. E eu cheguei perto da fronteira com o Brasil assim, eu digo, quer saber de uma coisa? Eu marquei carreira e puf! A estrada da ponte, a foto da ponte. O óleo chega vem descendo aqui para o barro. Essa estrada era lisa, eu digo, não é tão grande. Eu digo, como é que eu vou atravessar? Se eu botar o pé, eu vou cair, não tem como. Mas aí, por sorte, eu já viajava de moto Big Trail. Então, eu digo, o que eu vou fazer aqui é passar direto, não vou parar na aduana
não vou fazer a saída, nem a minha imigração, e nem a saída da motocicleta. E passei direto e lá na frente eu vou resolver. E a Bolívia é tão desorganizada, isso faz tanto tempo que outra vez que eu entrei na Bolívia, eu sabia que tinha uma multa para pagar. Mas o cara só fez minha entrada, não viu nem que eu não tinha feito a saída. Outro perrengue grande que eu tive em viagem, também foi na Bolívia, e esse sim foi o meu maior perrengue numa viagem de motocicletas. Eu tinha ido com 2 amigos aqui de Recife para um encontro de moto em Mendonça. Eu fui com Armandinho e Cantarelli. E de Mendonça, nós íamos voltar pelo Chile, Peru e Bolívia. Uma viagem gostosa, uma viagem interessante. Nós fizemos. Mas quando a gente chegou eu sabia que a estrada de Santa Cruz de la Sierra para Corumbá já era asfaltada. Mas quando a gente chegou em Santa Cruz de la Sierra, a gente teve informação que não, a estrada ainda não era toda asfaltada. Ainda tinha faltavam 50 quilômetros de terra. Mas o pessoal disse também não era ruim, era antigamente, porque era só areia, era impossível. Eu sabia que a primeira vez que eu tinha tentado fazer essa estrada, não dava para fazer mesmo. E como eram só 50 quilômetros, nessa viagem eu estava numa Goldwing, Armandinho estava numa Harley e Cantarelli estava numa Vestrom. Como eram só 50 quilômetros, eu combinei com o Armando, bora, porra, a gente vai. Você vai sofrer aí, mas vai. Mas a gente começou a fazer, e quando chegou a estrada asfaltada, a estrada nova, bonita, mas quando chegou na parte de terra, ela era de areia, muita areia, e quando não era areia, era um barro duro com as pontas de pedra. Quer dizer, as duas situações eram muito difíceis para a Goldwing e para a Harley. Mas a Goldwing, principalmente, que era uma moto mais pesada e mais baixa. Nós perdemos muito tempo, foi muito difícil esses 50 quilômetros. Até que chegamos novamente no asfalto, mas antes de chegar em Porto Quirraro, que é a última cidade antes da fronteira, escureceu. E já faltando assim uns 20 quilômetros para chegar em Porto Quirraro, eu bati numa motocicleta na minha frente. Exatamente no momento que vinha um carro no sentido contrário, naquele momento do reflexo, quando o carro passou, eu vi a motocicleta no mesmo sentido meu, mas estava assim a 2, 3 metros. Eu freiei, mas não teve como. Bati no cara, bati na traseira do cara, senti que bati uma vez, empurrei o cara, bati novamente, o cara caiu. Porra, uma loucura, o cara ia com a garupa, a mulher gritava pra cacete. E nesse momento também que eu bati, eu furei o pneu dianteiro da minha motocicleta, não sei em que parte lá eu bati, eu só imagino que eu bati no varão do freio, não sei onde foi, no varão do freio da moto dele, mas eu furei o pneu dianteiro da Goldwing. E aí a gente parou, cara, sem camisa, sem capacete, sem nada, a mulher do cara arranhou todas as costas, ficou toda arranhada. O cara parecia que estava bêbado, a gente já deu um esporro nele, ele estava nem aí. Porra, como é que você faz isso? É moto sem luz, sem nada. E o cara, senhores, estás em Bolívia. Porra, assim que, até que chegou a polícia, ele pediu um carro passando lá e o cara chegou a polícia. Quando chegou a polícia, já ficou toda do lado do casal de boliviano. Todo do lado do casal boliviano, eu argumentando, meu amigo, o cara não é que quebrou, não, o cara não tem nem a lanterna traseira, não tem nada. O cara está com jeito que esse cara deve estar bêbado, porra. Não tem conversa. O cara só ficou do lado dele e já chamou a ambulância. Quando a ambulância chegou, o policial já disse, olha, um de vocês vai ter que ir com a ambulância, vai ter que seguir junto, porque vai ter que pagar a despesa do hospital. Argumentou novamente, pô, eu não tive culpa nenhuma no acidente, rapaz. Quem tem que pagar é ele, pagar o conserto do meu pneu, alguma coisa. Mas o policial não teve conversa. Então, o Armandinho foi junto com a ambulância, e Cantarelli foi até Corumbá para arrumar uma prancha para vir buscar a minha moto. Eu fiquei ali com os policiais, já fazendo a cabeça deles ali, porra, para não prender minha moto, para liberar minha moto. Mas quando chegou a prancha, que a gente chegou lá em Porto Quirraro, o cara já levou a moto direto para a delegacia de trânsito,
E a primeira coisa, o policial já estava meu amiguinho, mas a primeira coisa que ele fez foi mandar eu soprar um bafômetro. Quer dizer, se eu tivesse bebido alguma coisa, eu estava morto ali. Mas aí ele, eu não tinha soprado e ele disse que eu precisaria pagar também os remédios do cara. Paguei. Ele não liberou minha moto. Eu fui dormir em Corumbá, voltei. No outro dia, eu fui extorquido de toda forma. O policial me obrigou a pagar o remédio do cara, o remédio da mulher. Só dizia que o médico deu lá, não me lembro quantos dias de licença, e eu teria que pagar os dias que ele não podia trabalhar. Eu paguei tudo, eu tinha que liberar minha motocicleta, não tinha opção. Tive que pagar tudo mesmo. Nisso eu tenho um amigo em Corumbá, e quando eu falei para ele, minha moto ficou presa lá, ele disse, tu tá lascado, porque tu vai ver a dificuldade que vai ser para liberar essa moto. Os caras vão roubar tanto teu dinheiro. E tu com uma moto dessa, um Golduinha, é mesmo que está dizendo, o cara só está vendo cifrão. Aí eu disse, eu tenho um amigo lá de Porto Quirraro, e procura ele, eu vou ligar para ele, porque eu sei que ele vai te ajudar. E esse cara era uma autoridade na cidade. Ele não era o prefeito, a prefeitura lá é outra coisa, mas esse cara tinha um cargo importante. Eu me lembro que ele às vezes dava esporro em policial e tal. Mas ele dizia a mim, olha, Tássio, tu vai ter que pagar essas coisas mesmo, porque ou você paga, ou a gente vai procurar um advogado. Tu vai levar dias e talvez vai gastar até mais. Aí, paguei os dias que o cara não teve para trabalhar. Aí o policial ainda chegou para mim, mas você vai ter que pagar o conserto da moto do cara. A moto era uma Xing-Ling acabada mesmo. Aí, tá, tudo bem, vamos ver logo quanto é. O conserto da moto do cara dava $800. Aí o boliviano que estava comigo disse, meu velho, quanto vale essa moto? Aí ele disse, vale uns 500. Eu disse, como é que tu vai querer 800? Não tem acordo não. Quem foi que fez o orçamento? Foi fulano de tal. Aí a gente foi lá falar com o mecânico, com a oficina que tinha feito o orçamento. Chegando lá, a gente disse, meu amigo, eu bati na moto do cara aqui, o seu orçamento empenou até chassi, empenou tudo, quebrou tudo. Será que essa moto empenou até chassi mesmo? Ele disse, não, eu não vi a moto não. Ele veio aqui com a polícia e o que ele ia dizendo, eu ia botando. Aí eu, merda. Voltei lá no polícia e lá no cara novamente. Vamos ver aí, o que a gente pode fazer. Eu sei que eu terminei comprando a moto do cara. Eu comprei a moto do cara e dei ao amigo lá, o cara que estava me ajudando. A moto não valia nada. Quando tirou lá, estava a minha moto e a dele ainda lá no departamento de trânsito. Quando tirou a moto, botou minha moto novamente em cima do caminhão, em cima da prancha, e a moto do cara eu fiz questão de juntar com os caras e jogar ali em cima. E esse foi, sem dúvida nenhuma, o maior perrengue que eu já tive numa viagem de motocicleta. Esse foi, sem dúvida, que você vê que o perrengue não teve a ver com a motocicleta, teve a ver com a safadeza mesmo na polícia. Então, pronto, por sorte de vocês, o assunto aqui era perrengue. Porque se fosse sobre viagem, a gente ia falar aqui a noite toda. Viu? Valeu, velho. Vamos ver aí algumas fotos, está passando aí, Will? Não sei nem. Isso são fotos, são pontos que eu peguei na Transamazônica e na BR-319. São pontos desse tipo aí, tinha várias, que às vezes você tinha que descer, atravessar andando, porque às vezes o melhor lugar de subir era esse, mas para descer do outro lado não descia. Então, para ver para que lado ir. Aí um perrenguezinho besta, eu levei uma queda, estava só, eu uso tripé, mas essa motocicleta aí eu levanto só. Estava muito cansado, assim, ó. Estradas interessantes. Aí, chegando no porto de Manaus, para embarcar a moto, tinha que descer essa escada. São fotos interessantes. Aí, eu indo a Ushuaia pela carretera austral, aguardando uma travessia em Porto Monte, a gente comendo um salmão. Aí, nessa mesma viagem de Ushuaia, nós saímos aqui em 5 motocicletas
E aí, quando já estava perto de Ushuaia, só tinham 3 motos, e esse amigo levou uma queda e quebrou a costela e não pôde continuar a viagem. Isso também é interessante na Estrada Real, em Minas Gerais. Eu passei inúmeros mata-burro nesse sentido. Inúmeros, esse é junto, mas tem uns que era, incrível. Como é que passa uma moto no mata-burro nesse sentido? Aí também na Estrada Real, minha motocicleta está atolada. Era uma subida e eu derrapei e ela foi para esse canto aí, eu não consegui sair. Tive que esperar que viesse um carro para me ajudar a fazer força para eu levar a moto e a moto não cair. Para eu sair com força, para a motocicleta com força, a motocicleta para frente. Isso aí é outro tipo de ponte também na Estrada Real, que tem muito trecho que é fora de estrada. E aí eu tinha que passar essa pontezinha e aí o acesso era difícil. Estrada Real também, um lugar muito, muito legal, muito difícil, muito bom de ver agora. Essas dificuldades na estrada, elas, na verdade, são dificuldades na hora. Depois, elas só valorizam a sua viagem. Vê que lugar doido. Aí também eu não tinha caído, mas a motocicleta estava enganchada. Eu não tinha como sair, porque se eu descolasse, cairia para o lado direito. Aí era interessante, porque tinha lugar, tem uma planilha para fazer a Estrada Real. E tem um lugar que ele diz que as dificuldades e tal. E às vezes eu chegava assim no lugar para um cara e perguntava, como é que está esse trecho aí? E o cara olhava assim, nessa sua moto aí você não passa não. Aí eu ficava, tu nem me conhece, nunca me viu, como é que vai dizer que eu não passo? Aí eu ficava doido. E às vezes rasgava muito a boca com essa minha valentia. Provocava, né? Provocava. Isso aí são várias travessias que eu fiz, isso aí vindo do Peru para Tabatinga. Aí foi muitos dias de barco, de um barco para outro, de um barco para outro. Muito legal essa viagem aí. Cheguei até Tabatinga, de Tabatinga peguei outro barco para Manaus, depois outro barco para Belém. Aí, muitas vezes, descer o negócio sempre é pequeno, sei lá, não dá nem 2 metros. Mas se você errar, caiu, já quebrou uma perna, já ficou lá embaixo. Isso era interessante, porque não tem opção, não tem querer, você tem que fazer. Tem que ir. Aí também a minha moto... Aí eu furei o pneu. Isso é uma viagem há 2 anos atrás. Nessa viagem eu furei o pneu 2 vezes. Uma falta de sorte aí, foto legal. Aí vou deixar passando aí, Will, mas eu tive outro perrengue também muito interessante, quando eu estava voltando do Alasca, ainda na Moto Custom. Eu vinha no Equador, numa estrada de terra, e eu vi que tinha uma pedra grande na frente, mas às vezes e aquele negócio, você marca no objetivo que você quer tirar e termina batendo. E a moto não saiu, passei por cima daquela pedra, e ela não cortou meu pneu, mas desembeiçou o pneu traseiro. E aí, quando eu disse, caralho, aqui não tem mais como eu resolver. Como é que eu vou fazer? E eu fiquei ali esperando que passasse um carro, alguém para me ajudar. E passou um carro, um cara ele fazia a linha, tipo lotação, de um povoadozinho para uma cidade pequena, para uma cidadezinha perto. Eu parei, ele quis me ajudar, já me emprestou o macaco. E eu digo, se esse cara me emprestou o macaco, ele já vai ficar comigo até resolver o problema, porque eu vou botar aqui debaixo da moto e não vai ter como tirar o macaco dele. E ele foi na cidade, na volta foi até o povoado dele, e na volta novamente, eu já tinha tirado o pneu, ele levou o pneu era só para embeiçar, para botar novamente a virola na roda. Só que daqui a pouco ele voltou e disse que não tinha resolvido o problema, porque o cara tinha dito que o pneu tinha estragado alguma coisa na banda lateral e não ia dar certo. E eu tinha que ir lá na cidade para resolver o problema. Ele iria novamente na cidadezinha pequena e voltava e eu tinha que ir na cidade. Quando ele veio, ver as coisas como são legal, como dão sorte.
Quando ele veio, ele já veio com o primo dele, para deixar na motocicleta, tomando conta da moto, e eu fui até a cidade para resolver o que eu queria fazer com o pneu. Se fosse hoje, eu teria botado um pneu de carro. Lógico, eu teria botado um pneu de carro e teria resolvido o problema. Mas naquela época eu não tinha conhecimento e não fiz. O cara lá na loja até disse, você pode botar um pneu de carro, porque o aro era 15 e você tem pneu de carro. Mas eu fiquei com medo de montar o pneu de carro naquela roda, mas depois eu não consegui montar na motocicleta, por causa da largura, não passar na balança, eu ficar batendo no cardan e tal. Aí ele disse, outra coisa que você pode fazer é botar uma câmera. Porra, bota uma câmera e resolve. Mas ele botou a câmera, mesmo assim o pneu ficou com um bucho do lado. O negócio dava medo. E eu fui desse trecho até Lima, eu não sei nem quantos quilômetros estava, mas andando, eu saí logo da estrada de terra, procurei o asfalto, mas andando ali a 60, 70 quilômetros, com medo do pneu estourar. E aquilo, puta que pariu, dava sono, aquilo me matou até chegar em Lima e trocar o pneu. Pessoal, uma salva de palmas para Tássio, né? Não, isso é impossível. Primeiro que você tem uma arma guardada, essa arma não serve para nada. Você tem uma arma na cintura ou aqui no peito, você levar uma queda com isso, a chance de ter um acidente maior. E outra também é que você, como é que você vai... Eu não tenho porte de arma nem no Brasil. Como é que você vai justificar estar armado fora do país? Isso é uma opção que... Eu tenho um canivete não como arma. Eu tenho um canivete como ferramenta, que eu posso precisar cortar. Mas nada parecido com isso. Também nunca tive uma situação, a gente tem muito medo aqui no Brasil, pela insegurança, é muito que se fala, mas eu nunca tive uma situação, nem no Brasil nem fora, de achar que, aqui eu vou dançar, nada. Sempre que encostou alguém perto de mim, foi sempre para botar a mão na minha cabeça, sempre para me ajudar, sempre para oferecer alguma coisa. Alguém mais? Com idiomas, não. Eu falo espanhol muito mal, aprendi na estrada, e falo inglês pior ainda. Mas eu me comunico. Eu aprendi também, por exemplo, nos Estados Unidos, que quando o cara não quer ajudar, ele não entende o que eu falo, eu também não entendo nada do que ele fala. Mas eu fiz uma viagem, eu fiz uma volta ao mundo, e na Sibéria, na Transiberiana, era muito comum, eu estava com 2 amigos, era muito comum que a gente passava 2, 3, 4 dias sem falar com ninguém, porque a gente não falava russo e quase ninguém falava inglês. Mas também a gente sabia que quando a gente estava... A moto sempre chama muita atenção. A gente parava a moto, que vinha alguém falando inglês, geralmente era um jovem, e a gente já sabia que à noite ia ter festa, ia ter churrasco, o cara já estava indo para casa, era uma alegria só. Né? A linguagem da motocicleta, a linguagem universal da motocicleta. Eu tive uma situação também muito interessante nessa viagem da Volta ao Mundo, na Sibéria, porque mais de uma vez, as distâncias não são tão grandes. Era assim, entre uma cidade e outra, 300 quilômetros, que às vezes a estrada era ruim também, muita estrada de terra, mas às vezes você chegava na outra cidade e era cedo, não dava para parar. Mas a gente não alcançava outro. Então, mais de uma vez, a gente acampava na floresta. Tinha muita recomendação de segurança, feito no Brasil, muita recomendação de segurança. Os caras traziam os carros importados, usados do Japão, e às vezes quando via a moto parava, a gente via, sempre tinha arma, sempre tinha escopeta, sempre tinha revólver. E eles falavam, é muito perigoso aqui, cuidado. Mas a gente não teve nenhuma situação de medo. Hein? A gente só tirava, olhava uma hora que não vinha carro nenhum, tirava a moto para dentro da floresta e armava a barraca dentro da floresta. Mas com esse negócio de idioma, teve uma situação muito interessante, que a gente chegou a um acampamento militar, os caras estavam trabalhando na estrada, era um acampamento muito grande. E por causa do frio, esse acampamento militar não era com tenda, não era com barraca, eram com containers. Porrada de container, porrada de gente. E a gente chegou para o sentinela, para o porteiro lá, o cara que atendeu a gente, sem trocar nenhuma palavra, o cara levou a gente no comandante. Eu lembro que o comandante parecia o Sargento Garcia. Aquele cara barrigudo, botão desabotoado, aquele cacete do Sargento Garcia. E o comandante levou a gente para um container onde a gente tomou um banho. Lá se usa muito banho de sauna, banho de vapor. A gente tomou uma sauna. Depois a gente levou a gente para jantar no container dele. Isso tudo a gente sem trocar uma palavra.
sem trocar uma palavra, só em mímica, só no o cara querer ajudar. Cansado, e fazia gesto assim, que queria dormir. Ele levou a gente, levou para a sauna, levou para jantar. E depois eu só pensava, porra, aquela porra de container, que macharia do cacete. Eu digo, porra, dormir num container deve ser um fedor de macho do cacete. Aí a gente ali conversando, ali os três, e o sargento Garcia, conversando sem trocar uma palavra. A gente tinha passado no Japão, e os caras tinham dado uns boné bonitos, um motoclube lá tinha dado um boné bonito pra gente. A gente deu tudo ao comandante lá, o sargento Garcia. Depois a gente viu, passou uma cama, nós éramos três, uma cama, outra cama, 3 camas. Bateu assim, porra, será que isso é pra gente, velho? Vamos botar tem um container desse aí pra visita? Aí a gente ficou ali esperando. Daqui a pouco o comandante levou a gente, não era um container para visita, mas era um container que era um laboratório, e ele tinha botado as 3 camas ali pra gente dormir. Porra, um negócio, uma sorte incrível. E passamos, quer dizer, chegamos no fim do dia, jantamos, tomamos banho, tomamos café no dia sem trocar uma palavra. Você vê que quando a pessoa quer ajudar, não tem dificuldade. Outro perrengue interessante que eu tive na Sibéria, os postos de gasolina da parte... A Sibéria é a parte pobre da Rússia. Os postos de gasolina não tem loja de conveniência, não. Tem logo uma dificuldade para abastecer. Na época que eu fui para abastecer, você não diz, completa aí, vai pagar, não. Você tinha que dizer quanto era e tinha que pagar antes. E, porra, eu não sabia quanto ia pegar. E pagou ali e estava morto. Então a gente sempre comprava, a gente sabia, via quanto tinha rodado. Eu estava numa moto errada, eu estava numa Honda Valkyria, numa moto custom. Então eu sabia que a minha moto ia pegar ali, acho que era 22 litros, eu devia ter uns 5, então eu pagava lá 17, 18 litros para sobrar mesmo. Então eu botava ali quando derramava, deixava ali e perdia. E as lojas de conveniência não tem, são containers. E aí, tanto por segurança como pelo frio, é só aquela, feito bilheteria de cinema. E, porra, se você quer um desodorante, você olha aqui, ali, assim. Aí, pá, desodorante. Você tinha que ver. E eu precisei de um papel higiênico. E, porra, não via o papel higiênico. Caralho, como é que eu pedir o papel higiênico? Aí fiquei, não tinha, eu digo, porra, chamei a menina aqui, fiz assim, me levantei e passei. Me deu papel higiênico. Mas nesse acampamento, eu tinha ido de tarde ainda, eu fui no banheiro, eu fui fazer um xixi e eu vi que o banheiro era tipo um container, só que ele era de madeira e ele era alto, feito umas palafitas. E eu subi lá para fazer o xixi e eu vi que era só os buracos. 6 divisões, 6 a 8 buracos. E ele era alto, depois eu soube que ele era alto, porque de tempo em tempo ia um soldado lá e pá, enterrava para baixo, porque estava podre. Aí eu cheguei para meus amigos e disse, porra, problema, velho. Amanhã de manhã eu vendi no banheiro, eu contei como era, que loucura, pô. Uns 6 ou 8 buracos, um do lado do outro, e sujo. Como é que ele vai no banheiro desse jeito? Minha hora no banheiro é de manhã. Aí eu sei o que é que eu vou fazer. Eu vou acordar mais cedo e vou no banheiro assim, todo mundo. Aí acordei cedo, frio pra cacete, fiquei ali dentro do container que a gente estava movimentando, eu tá pronto. Me mandei. Quando eu cheguei lá, quando eu fui chegando lá no container de madeira, naquele coisa lá que era o banheiro, eu já vi que tinha uma fila de uns 3 caras. Mas ainda fui até lá, ficou uma cena, um negócio surreal. Eu só vi os caras abaixavam, pô, só faltava dar em conversa, só faltava dar a mão. Tão junto do outro, o cara baixava, levantava e pô, tá louco, pô. Você não tem a mesma chance. A chance é 0 de ir pra esse banheiro. Voltei lá para meus amigos, meu velho, não dá não. E vamos embora, porque eu tô pronto aqui. Vamos embora que a gente tem que ir pra estrada. Aí fomos na estrada, isso também é interessante, porque era uma relva, um mato dessa altura assim, molhado de frio da manhã. Só passar a perna, deitar o mato e resolver o problema. Bom, pessoal, então a gente está encerrando, tá? Agradecer aí a colaboração do pessoal, do Biné, do Diego, da Aline,
e do nosso amigo Tasso, né, que se a gente deixar, ele vai a noite toda. Né? É história. E a gente fez pra gente sair daqui, né, bem batido mesmo, um resumo nesse nosso bate-papo aqui. Cuidado com a alimentação, importante. A gente ter cuidado com a alimentação, foi falado. Preparação da mecânica da moto. Concentração total, certo? Então, para onde a gente for, a gente tem que estar concentrado do início ao fim. E eu vou encerrando aqui na 19 Yamaha, foi muito legal, a galera pôde compartilhar muito as experiências sobre viagem, sobre como você não errar na hora de começar a viajar, então isso foi muito massa. Esse tipo de evento é muito bom que aconteça sempre para a gente poder estar compartilhando a experiência e recebendo muitas informações. Então, cara, agradecer aos participantes, agradecer ao pessoal da garupa que organizou, ao Alberto aqui da 19, que é o gerente, que também está à frente desse projeto. Então, muito massa. Vamos embora. Se inscreve no canal se não for inscrito. A gente tem vídeo todos os dias e quando a gente pode trocar um conteúdo como esse, muito legal, né? Então, vamos lá. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!